Olá, meus amigos, que todos estejam na paz de Cristo. Possamos aprender mais um pouco da palavra daquele que nos criou. Trazendo hoje uma mensagem cujo título diz: Enxergando e acudindo os necessitados. A Igreja do Senhor Jesus é formada, em sua maioria, por pessoas de baixa renda. Muitos irmãos nossos têm grande dificuldade econômica e alguns vivem em extrema pobreza. Portanto, viver na igreja é conviver com os pobres. Possuídos por um sentimento solidário. Uma característica inconfundível de alguém que é nascido de novo é que ele é possuído pelo Espírito de Cristo. Vamos ver na palavra de Cristo, onde diz Romanos 8:9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Prosseguindo, quem tem o Espírito de Cristo expressa também o sentimento de Cristo. Possamos conferir na palavra de Cristo. Filipenses 2:5 diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória e dos seus atributos divinos para que todos nós alcançássemos a salvação. E como servo fiel, foi obediente até o fim da vida, quando experimentou a pior forma de morte que havia na época, a morte de cruz. É essa mesma qualidade de servo que os seus seguidores devem possuir. Assim como ele renunciou a si mesmo, devemos renunciar e sacrificar nossas próprias vontades em obediência ao Deus Pai. Enquanto muitos buscam honra neste mundo, Jesus deixou toda a glória que possuía para servir. Por isso, quando olhamos para o seu exemplo, abrimos mão de todas as vaidades humanas e nos entregamos ao seu serviço com dedicação e renúncia pessoal. Prosseguindo. Assim como Jesus parava para atender aos que a ele recorriam, um salvo deve ser também solícito para com os que lhe pedem ajuda. A palavra de Deus exorta-nos a que prestemos socorro aos que dele necessitam. Conferimos na palavra de Cristo, que está lá em Tiago 2:15, diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, 16. E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O comportamento da igreja primitiva. Por conta da generosidade dos irmãos, o retrato da igreja primitiva era o de que não havia, pois entre eles, necessitados algum. Conferimos na palavra de Cristo. Atos 4,
34 diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Prosseguindo, o amor que os unia não permitia que qualquer um deles padecesse de fome por falta de recursos. Havia um desprendimento dos bens materiais no coração dos crentes, até porque eles acreditavam na iminência da volta do Senhor Jesus. O verdadeiro cristão é liberal. Muitas pessoas unem-se ao corpo de Cristo, porém jamais se livram de antigos hábitos, dentre os quais está a avareza. A avareza é um pecado comparado à idolatria. Confirmemos a palavra de Cristo. Se encontra Colossenses, capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Mortificai os vossos membros. Quando a entrega da vida a Deus é verdadeira, o Espírito Santo faz nascer dentro da pessoa a natureza espiritual. Isso significa que os membros do seu corpo, que outrora foram usados como instrumento do pecado, já não estarão mais sob o domínio da carne e de suas paixões. Se isso ainda não aconteceu na vida de alguém, é porque está faltando o verdadeiro arrependimento. Paulo menciona alguns pecados relacionados ao sexo ilícito e à ganância, que fazem parte da essência do velho homem. Entre eles estão a fornicação, que é a prática do sexo antes ou fora do casamento, Mateus 19:9, 1 Coríntios 5:1, Judas 7. A impureza, que engloba todos os tipos de dissoluções, como a luxúria e os desejos vergonhosos e profanos, Efésios 4:19. A afeição desordenada, que é o desejo sexual contrário à natureza, Romanos 1:26-27. A vil concupiscência, que é qualquer tipo de desejo carnal ou de cobiça que desagrada a Deus. E, por fim, ele cita a avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro e às coisas materiais. Por esse motivo, ele diz que a avareza torna o ser humano idólatra. Lucas 12:15. Assim vemos que matar a carne exige esforço consciente e constante por parte da pessoa. Mas quem deseja agradar a Deus está disposto a fazer essa renúncia. O avarento jamais é alcançado pelas bênçãos de Deus. Onde se encontra isso? Provérbio 11, 24 diz assim: Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais de que é justo é para a sua perda. A lógica divina é totalmente contrária à do mundo. Pela matemática terrena, quando uma pessoa reparte o que possui com outra, diminui seus bens. Mas pela divina, quando nos despojamos do que temos para acudir o necessitado, Deus acrescenta mais e mais em nossa vida. A pessoa generosa recebe muito mais do que dá.
Por isso, sempre tem suas necessidades atendidas. Glória a Deus. Sua ganância e egoísmo levam-nos sempre a perder, embora ele nunca perceba que as suas perdas resultam da falta da bênção de Deus em sua vida. O Senhor sempre faz valer a sua palavra. Que possamos cumprir a palavra de Deus para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você puder se inscrever nesse canal, eu te agradeço imensamente e que Deus possa recompensar cada um de vocês. Amém?